Beleza, pessoal? Maravilha? Muito bem. Bom, com esse vídeo de hoje, a gente vai resolver os exercícios sobre tabela periódica e distribuição eletrônica. Então, é de extrema importância que você tenha visto a teoria. Então, se não assistiu ao vídeo sobre a teoria da tabela periódica e distribuição eletrônica, nem assista esse vídeo, tudo bem? Muito do que eu passei lá naquele vídeo, detalhadamente, na parte teórica, a gente vai precisar para resolver os exercícios daqui. Então, os exercícios aqui servem como uma ferramenta muito importante aqui para fixar todas aquelas regrinhas que a gente viu na teoria sobre tabela periódica e distribuição eletrônica, tudo bem? Beleza. Então, a gente continua ainda nas aulas 10 e 11, só que agora a parte prática. Vamos resolver essas coisas utilizando as regrinhas que a gente aprendeu. Maravilha, pessoal. Bom, o primeiro exercício da apostila dessa aula fala o seguinte: para os itens de 1 a 8, faça associação entre o nome das famílias, o número do grupo e a distribuição representativa da camada de valência dos elementos de cada família. Bom, aqui ele listou o nome das famílias. As famílias que têm nome são algumas famílias de elementos representativos. O que são elementos representativos mesmo? Elementos das famílias ou dos grupos A. Os grupos B, que ficam no meio da tabela, não tem nenhuma coluna que tem um nome específico, tá bom? Lembrando que a nossa tabela ela tem as duas primeiras colunas pertencentes a elementos do grupo A, representativos. Depois tem 10 colunas de elementos B. E aí volta com as outras colunas restantes que também são de elementos representativos. Então eu tenho 1A, 2A, aí vem as famílias B, todas elas. Depois que passou todas as 10 famílias B, aí volta 3A, 4A, 5A, até a 8A, tá bom? Beleza? Maravilha. A gente pode indicar pela família A ou B, ou pode numerar numa sequência direta. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta, por exemplo. A família 6A, ela coincide com a 16ª coluna da tabela periódica. A família 8A é a 18ª coluna da tabela periódica, tudo bem? Então tá tudo bem encaixadinho, muito bem divididinho. Vamos lá. Aqui ele fala também para a gente associar com o grupo, né, qual coluna que é, e com a camada de valência, uma representação generalizada na camada de valência. Bom, olha como que é simples, pessoal. Vamos pegar um elemento da coluna 6A. De acordo com as regrinhas que a gente viu, a distribuição eletrônica permite eu encontrar duas informações importantes sobre a localização do elemento na tabela. O número de camadas de valência, não de subníveis, tá? O número de camadas, se ele tem 1, 2, 3, 4 camadas, indica em qual período da tabela ele se encontra. O que é período mesmo? É a linha. Por isso que a minha tabela periódica tem 7 linhas. Porque eu conheço 7 camadas no máximo. Então, se um elemento tem 3 camadas na distribuição eletrônica, é porque obrigatoriamente ele está na terceira linha da tabela periódica, terceiro período, né? E como que eu vou saber em qual coluna ele está? Bom, aí depende. Se ele for um elemento representativo, ou se ele pertencer aos grupos A, 1A, 2A, 3A, 4A e aí vai, a regrinha é uma. Se ele for um elemento de transição, a regrinha é outra. Como aqui tem apenas elementos representativos, a gente vai lembrar da regrinha para saber em qual coluna ele está. Para os elementos representativos, basta eu olhar a maior camada e ver quantos elétrons tem no total dessa maior camada. Se a minha maior camada, a última camada, que é chamada de camada de valência, se a minha camada de valência tiver 5 elétrons no total, é porque esse cara está na coluna 5A. Tudo bem? Isso não vale para os elementos de transição. Os elementos de transição são aqueles que terminam em D. Se terminou em D, para saber em qual família B ele está, não é olhar o quantos elétrons tem na maior camada. A gente olha quantos elétrons tem no último subnível D. Então, se o último subnível D termina D3, em 3 elétrons, é porque esse cara está na terceira família B. Tá bom? Então a gente fica esperto com isso, tem diferenças para elementos representativos ou elementos de transição. Vou dar um exemplo aqui no quadro, ó. Um elemento da coluna 5A. Um elemento da coluna 5A tem que ter 5 elétrons na camada de valência. Por isso que ele está na coluna 5A. Então, mesmo que eu não saiba exatamente em qual linha da tabela ele está, eu sei que a última camada dele, o último nível, vou chamar aqui de N
Camada N, não sei qual que é, isso vai depender de qual linha que ele está. Por exemplo, se ele estiver na quarta linha da tabela, a maior camada vai ser a quarta camada, a camada N. Como eu não sei exatamente onde ele está, eu só sei que ele está na coluna 5A, eu vou chamar a maior camada ou camada de valência de N. Essa maior camada tem que ter quantos elétrons, pessoal? Bom, se ele está na coluna 5A, ela tem que ter 5 elétrons. Só que essa camada vai estar subdividida em subníveis. A gente vai colocar os subníveis na ordem que a gente conhece. S, P, D e F. Então, para armazenar esses 5 elétrons na minha última camada, a minha última camada vai ter que ter o subnível S, só que a gente sabe que ele armazena apenas 2 elétrons. Então, não dá conta de armazenar os 5. Por isso que eu vou precisar também do subnível P. Só que o P, que cabe até 6 elétrons, nesse caso vai ficar incompleto, porque eu não preciso colocar 6. Como eu já coloquei 2 aqui e eu preciso guardar 5 elétrons, o P vai ter que ter 3 elétrons. Olha que legal! Então eu vou ter um subnível que pertence à camada N, um subnível S com 2 elétrons, e um subnível que pertence à camada N, que é a última camada, um subnível P com 3 elétrons. Se eu pegar 2 desse com 3 desse, totaliza quantos? 5. E esse N? Esse N, infelizmente, não tem como eu saber agora, porque ele depende do período, né, da linha que esse elemento se encontra na tabela, e aqui a gente não está detalhando isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos ver esse exercício. Metais alcalinos, número 1. Acompanhe com a apostila para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá bom? Então, número 1, metais alcalinos. Metal alcalino é o nome da família 1A, é a primeira coluna da tabela periódica. Então é o grupo ou família 1. E qual é a distribuição eletrônica da camada de valência de um elemento da coluna 1A? Ele tem que ter um elétron na última camada. Por isso que um elemento da coluna 1A tem que ter um elétron na última camada. Eu vou subdividir a camada em subníveis, portanto, o S, que é o primeiro subnível, vai ter que armazenar esse único elétron. E ele tem que pertencer à última camada, que é a camada N. Tudo bem? Por isso que ele se relaciona com, olha lá, número 1, se relaciona com o grupo 1, e a distribuição da camada de valência é NS1. Tudo bem? Vamos ver para os metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos, que é o número 2, ele faz referência à coluna 2A, que é a segunda coluna da tabela periódica. Então é o grupo 2 da tabela. Lembra que grupo, coluna ou família é a mesma coisa, tá? Então é o segundo grupo da tabela periódica. E qual é a distribuição eletrônica na camada de valência de um elemento da coluna 2A? Ele não tem que ter 2 elétrons na última camada? Então vai ser muito parecido com a 1A, só que ao invés de terminar em NS1, vai terminar com NS2. Os 2 elétrons da última camada vão estar armazenados no subnível S. Por isso que vai estar aqui, ó. O 2 é o segundo grupo da tabela e a distribuição eletrônica da camada de valência é NS2. Maravilha! Agora vamos para o 3. Ele está invertendo tudo aqui, né? Calcogênios. Quem são os calcogênios? Os calcogênios são os elementos que pertencem à coluna 6A. A coluna 6A é a 16ª coluna da minha tabela periódica, quando eu numero de 1 até 18, né? Minha tabela tem 18 colunas. É o grupo 16. Então tá aqui, grupo 16. Mas qual é a configuração eletrônica de um elemento da família 6A? Bom, o elemento da família 6A tem que ter 6 elétrons na camada de valência. Se tem que ter 6 elétrons na camada de valência e eu tenho que distribuir nos subníveis, então vai ficar 2 elétrons no subnível S, porque ele só armazena 2, e 4 elétrons no subnível P. Apesar do subnível P armazenar até 6, como eu já tinha armazenado 2 no subnível S, eu preciso de apenas mais 4 no subnível P, que aí fica S2, P4, 2 com 4, dá os 6 elétrons que ele tem na última camada. Tudo bem? Então, a distribuição eletrônica vai estar aqui, ó. Então, o 3 é o grupo 16, né? O calcogênio é o grupo 16. E o número 3 vem aqui, ó, NS2 e NP4. Porque 2 com 4 dá 6 elétrons na camada de valência. Vamos para o número 4. O número 4 aqui está fazendo referência aos halogênios. Halogênios são os elementos que estão presentes na coluna 7A. 7A. Maravilha. Se está na coluna 7A... está na 17ª coluna da tabela, ou seja, o grupo 17 da tabela. Maravilha. E quantos elétrons tem na camada de valência um elemento que está na coluna 7A? Bom, se ele está na coluna 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então a distribuição eletrônica dele vai ser como? Ó,
4 é o 17º grupo e a atribuição eletrônica dele está aqui, ó. Aqui, NS2, NP5. Por que que é essa? Porque 2 elétrons no subnível S mais 5 elétrons no subnível P totalizam quantos elétrons? Totalizam 7. Então, na minha camada de valência, que é a camada N, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, depende do elemento, tem 7 elétrons armazenados lá, distribuídos no subnível S e no P. Tudo bem? Beleza. Vamos para o próximo aí, ó. Família do carbono. Algumas colunas de elementos representativos não têm nome específico. Então, para não ficar sem nome, parece que a gente está discriminando, a gente diz que é família do primeiro elemento da tabela. Aí vocês consultem a tabela periódica e procurem o carbono. O carbono vai estar na família 4A. Ou seja, no 14º grupo da tabela periódica, na 14ª coluna da tabela periódica, tá bom? Por isso que a família do carbono vai estar no grupo 14. E a distribuição eletrônica da camada de valência? Ele não está na família 4A? Então ele tem que ter 4 elétrons na última camada. Eu vou distribuir esses elétrons nos subníveis. Então a minha última camada vai ter que ter o subnível S com 2. Aí, como não vai caber tudo nele, eu pego o subnível P e coloco os outros 2. Então vai ficar S2, P2. Aqui, ó. A família do carbono é o grupo 14 e a distribuição eletrônica S2, P2. Beleza? Maravilha. Família do nitrogênio também não é um nome específico, é um nome geral. O nitrogênio é o primeiro elemento de uma das colunas. Aí consulta a tabela periódica, vocês vão ver que o nitrogênio é o primeiro elemento da coluna 5A. A coluna 5A. Se ele está na coluna 5A, ele está no grupo 15 da tabela, a 15ª coluna da tabela. Então começa com a 1A, 2A, aí vem as 10 famílias B, com isso já totaliza 12, depois vem a 3A, que é a 13, a 4A, que é a 14, a 5A, que é a 15, até a 8A, que é a 18. Tudo bem? Então, se ele está na 5A, está no 15º grupo da tabela periódica. E qual é a distribuição eletrônica na camada de valência? Olha aqui, eu coloquei, ó, elementos da coluna 5A têm 5 elétrons na camada de valência. Como eu não sei exatamente qual é essa camada de valência, se é a primeira, a segunda, a terceira ou a sétima, né, tem elementos em todas as linhas da tabela, eu estou chamando de N. Eu só sei que nesse nível, nessa camada N, tem que ter 5 elétrons. E aí a gente distribui nos subníveis. O primeiro subnível é sempre o S. Eu coloco 2. O próximo subnível é o P. Só que eu não vou encher ele com 6. Eu vou colocar apenas 3, porque eu quero que no final tenha 2 com 3, 5 elétrons. Então, NS2, NP3. Então aí, ó, a família do nitrogênio, que é o 6, é o grupo 15, NS2 e NP3. Maravilha? Gases nobres, esse já é um nome específico. Gases nobres são os elementos que são encontrados na família 8A. A família 8A é a última coluna da tabela periódica. É a 18ª coluna, ou grupo 18. E se está na família 8A, tem que ter quantos elétrons na última camada? 8. Por isso que na hora de eu pegar esses 8 elétrons e distribuir em subníveis, o S fica com 2, porque o S aguenta no máximo 2. E aí o P vai ter que armazenar o seu máximo também, que é 6. Então fica NS2, NP6. Se eu colocar 2 no S e 6 no P, eu tenho um total de 8 elétrons distribuídos. Tudo bem? Por isso que gases nobres, que ele chamou aqui de número 7, é o grupo 18 da tabela e a configuração eletrônica da camada de valência NS2, NP6. Perceba que a gente está representando aqui apenas a distribuição na camada de valência. As outras camadas a gente nem sabe quantas tem, qual que é o mecanismo, tá bom? Só a camada de valência que dá para afirmar aqui. E o último, família do boro. Bom, também não é um nome específico, é um nome geral. Mas aqui por dedução só ficou faltando quem? O grupo 13. Realmente, o boro está no 13º grupo ou coluna da tabela, que era antigamente chamada de coluna 3A. Os elementos dessa coluna têm 3 elétrons na última camada. Por isso que o boro está aqui, ó. É o grupo 13 e fica NS2NP1, porque 2 com 1 dá 3. Aí tem 3 elétrons na última camada. Tudo bem, pessoal? Esse é um exercício que a gente passou bastante coisa aqui, analisou bastante coisa, mas ainda não vimos tudo. Os outros exercícios vão ajudar a gente a entender ou fixar melhor as regrinhas, tá? Não é tão simples porque tem muito detalhezinho, mas eu tenho certeza que com esses 2 vídeos vocês vão conseguir compreender muito bem.
Tá joia? Então vamos fazer o exercício 2 agora, tá, pessoal? 6.5 hours later. Beleza, gente? Vamos resolver então o exercício 2. Vocês, por favor, acompanhem na apostila, né? Porque aqui eu tô colocando a apresentação mais para eu ir seguindo mesmo, mas eu tenho certeza que vai ficar pequeno para vocês, por isso que eu tô deixando o quadro para tentar explicar uma coisa ou outra de uma maneira mais visível, tá? O que é para fazer? Complete a tabela a seguir e depois responda aos itens. Então a gente primeiro vai completar essa tabela e depois responder alguns itens que vêm aí depois. O que tem nessa tabela? Tem uma coluna com distribuição eletrônica, algumas estão incompletas. Tem a localização na tabela periódica, ele quer saber o período e o grupo, ou seja, a linha e a coluna, nessa ordem. Tem o nome da família, tem famílias que têm nomes, tem outras que não têm. Inclusive algumas ele já até fez um X aqui, ó. Algumas têm nome específico, outras têm nome geral e outras nem têm nome. Lembra que as famílias B não têm nome nenhum. Não pode falar que é família do primeiro elemento. Para as famílias B não serve isso. Isso é só para as famílias A, tá bom? São os elementos representativos. E quem é o elemento? Para responder o último item, vocês vão ter que consultar a tabela periódica. Nessa aula tem uma tabela periódica para vocês, tá bom? Então na própria apostila tem uma tabela periódica grandona aí, então vocês consultem. Não tem que decorar o elemento e saber exatamente qual é o período e grupo dele. Então se eu der grupo e período, você não vai saber falar o nome do elemento, você tem que procurar na tabela e descobrir quem que é. Tudo bem? Olha, vamos fazer o elemento A. O que eu tenho de informação sobre ele? Eu sei que ele está no terceiro período. Então quer dizer que a distribuição eletrônica dele tem que ter 3 camadas. A primeira, a segunda e a terceira. Porque a regrinha falava que o número de camadas indica o período, ou seja, a linha que ele se encontra na tabela. Ele não falou grupo, mas ele disse que é um halogênio. Então meio que ele falou. Porque halogênio é o grupo 7A, ou 17º grupo da tabela. Isso significa que esse elemento tem que ter 3 camadas e a camada de valência tem que terminar com 7 elétrons. Como que ficaria a distribuição eletrônica dele? Olha que legal. Eu nem sei o elemento que é, mas eu sei onde que eu tenho que chegar na distribuição eletrônica dele. Então olha o elemento A. Eu vou fazer a distribuição eletrônica até chegar nisso que eu descobri aqui. Então a distribuição eletrônica sempre começa com 1s2, só que eu tenho que fazer ela até eu ter 3 camadas e a última camada tem que ter 7 elétrons. Então vamos fazer. Pega o diagrama de Linus Pauling e continua. 2s2, ó, por enquanto só tem a primeira e a segunda camada. O próximo, 2p6, ainda não apareceu a terceira camada, só tem primeira e segunda camada. A segunda camada apareceu 2 vezes, mas ainda não é a terceira. O próximo subnível já é da terceira camada, 3s2. Vou parar a distribuição por aqui? Não, porque apesar de eu ter a terceira camada, igual ele está falando aqui, né, que está no terceiro período, ela ainda não tem 7 elétrons, ou seja, ele não é um halogênio ainda. A terceira camada está apenas com 2. Então está faltando mais quantos elétrons para a terceira camada ficar com 7? Está faltando mais 5 elétrons. Como o subnível S já está lotado com 2 elétrons, eu vou para o próximo subnível. O próximo subnível, coincidentemente, é da terceira camada e é o subnível P. Só que eu não vou colocar 6 elétrons nele. Eu vou colocar 5, porque aí o que aconteceu aqui, ó? A minha camada de valência é a terceira. Então quem bate o olho aqui vê que tem primeira, segunda e terceira camada. A camada de valência é a terceira, por isso que esse cara está no terceiro período. E ela tem quantos elétrons no total? Ó, tem 2 aqui, mais 5 aqui, então tem um total de 7 elétrons. Portanto, esse cara está na coluna 7A, é um halogênio. Então a distribuição eletrônica dele tem que ser essa daqui, senão ele não satisfaz as exigências ali da tabela. Então, completando a tabela, coloquei a distribuição eletrônica. Eu sei que a família é 7A, só que esse negócio de A e B está ficando meio no passado, então a gente coloca qual é o grupo 17, é a 17ª coluna da tabela, e aí se eu procurar lá no terceiro período, né, no terceiro período, e no grupo 17, se eu procurar na minha tabela, eu vou achar o elemento cloro. Então a última coluna, consultem a tabela, pessoal. Não tem como saber quem é o elemento que está naquela localização. Você não vai decorar a posição dos 118 elementos que estão presentes na tabela periódica. Então consulta para responder a última coluna. Elemento B é um raciocínio bem próximo desse, ó.
O elemento B está no segundo período. Então ele tem que ter duas camadas apenas. O número de camadas indica o período ou linha que o elemento se encontra na tabela. Maravilha. E ele é um calcogênio. O que é um calcogênio? Um calcogênio é um elemento da família 6A, ou 16º grupo da tabela. Então quer dizer que a minha distribuição eletrônica tem que ter duas camadas. Além disso, a minha distribuição eletrônica tem que ter na camada de valência 6 elétrons. Se tiver duas camadas, segundo período. 6 elétrons na camada de valência, coluna 6A. Então, o elemento B vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2. Ó, já estou na segunda camada, hein? Só que a segunda camada tem 2 elétrons apenas. Então, eu vou continuar 2p4. Eu não completei o subnível P, porque aqui eu já tenho a segunda camada, já estou nela, e se eu juntar 2 elétrons aqui com 4 aqui, eu tenho quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons na camada de valência, que é exatamente o que ele quer. Para ser um calcogênio tem que ter isso aqui na camada de valência. E aí eu completo a segunda linha, e aí eu encontro na tabela periódica, no 16º grupo e no segundo período, o elemento oxigênio. Tudo bem? Letra C. O elemento C, ele está no quarto período da tabela. Então a distribuição eletrônica vai ter que ter 4 camadas. Então vai ter que aparecer a camada 1, a camada 2 e a camada 3. Mas também vai ter que ter a camada 4 agora. Então a gente vai avançar um pouquinho mais. Ele está no quarto período e ele é um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso é um metal da coluna 2A. Então na quarta camada, que é a maior, tem que ter apenas 2 elétrons. Então, como que vai ficar? Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Então, como que vai ficar aqui, ó? O elemento C, ele tem que estar no quarto período, na coluna 2A. Então, vamos fazer uma distribuição eletrônica que mostra isso, que mostra que ele tem 4 camadas e na última camada 2 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, até agora eu nem cheguei na quarta camada, mas o próximo subnível aqui já é da quarta camada, que é o 4s2. E coincidentemente é um subnível S que está armazenando quantos elétrons? 2. Então eu tenho a quarta camada, que indica que esse cara está no quarto período da tabela, e eu tenho quantos elétrons na maior camada? 2, que significa que esse cara está na coluna 2A, ou seja, o metal alcalino terroso. Por isso que a distribuição eletrônica dele vai até a 4s2, igual eu coloquei aqui. Metal alcalino terroso é o nome da segunda coluna da tabela, e se a gente cruzar as informações de período e grupo, a gente encontra o elemento cálcio. A partir do elemento D, a gente vai ter uma diferencinha, tá? Então eu vou, para ele, limpar o quadro aqui, para que a gente entenda o elemento D. Os próximos, a gente só vai seguindo o raciocínio, tá joia? Maravilha! Então vamos fazer a distribuição para o elemento D. Não precisamos fazer a distribuição necessariamente, porque ela já está aqui, ó. Eu vou só copiar. 1s2, 2s2, 2p2. Então só copiei ele. O que isso significa? Que esse cara tem a primeira e a segunda camada. Toma cuidado que a segunda camada está aparecendo 2 vezes aqui, com o subnível S e com o subnível P. Então dê uma olhada na distribuição inteira para ver onde estão espalhados ali os meus subníveis e saber de qual camada cada um pertence. Aí eu organizo. Tudo bem? O que eu tiro de informação aqui, ó? A maior camada dele é a segunda. Então ele tem 1, 2 camadas. Quem tem 2 camadas está no segundo período da tabela periódica, na segunda linha da tabela. Então o número de camadas em qual linha da tabela você se encontra. E a coluna? Bom, como é um elemento representativo, eu sei porque representativos as distribuições sempre terminam em S ou em P. Elemento representativo, para saber em qual coluna ele está, é só ver o número de elétrons da maior camada. A maior camada está aqui, ó, dividida em 2 subníveis. Então a segunda camada. Se eu juntar 2 elétrons aqui com esses 2 aqui, eu tenho o total de elétrons da segunda camada. Quantos elétrons ela tem? 2 com 2, 4. Então esse cara está na família
4A, que é a 14ª coluna da tabela periódica. Então vamos completar aqui, ó. Ele está na coluna 14, no segundo período. Essa coluna é a coluna, ou família do carbono, que é o primeiro elemento, e coincidentemente é o carbono, tá? Nessa posição é exatamente o carbono. Tudo bem? Maravilha. O próximo a gente vê fazendo um raciocínio muito parecido com esse daqui, ó. Vou fazer direto aqui, letra E. A distribuição 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p3. Qual é a maior camada? Tem camada 1, camada 2 e camada 3. Então a maior camada é a terceira. Isso significa que esse cara está na terceira linha, terceiro período da tabela. Tudo bem? Mas só descobrir o período, a linha, não dá para saber que elemento é esse. A tabela periódica é grandona, tem um montão de elementos na terceira linha. Eu preciso saber em qual coluna ele está. Aí eu olho a maior camada, que é a terceira, e vejo quantos elétrons ela tem no total. Só toma cuidado que a terceira camada aqui, ela está subdividida no subnível S, com 2 elétrons, e o subnível P, com 3. Então é 3s2, 3p3. O que isso significa? Se o S tem 2 elétrons e o P tem 3 elétrons, a camada 3 tem 2 com 3, 5 elétrons. Então esse cara está na coluna 5A, que é a 15ª coluna da tabela periódica. Pronto, então ele está no terceiro período porque tem 3 camadas. Ele está na coluna 5A, ou grupo 15, porque ele tem 5 elétrons na última camada. Se eu buscar esse elemento, eu vou encontrar o fósforo. Mas o primeiro elemento dessa coluna não é o fósforo, é o nitrogênio. Por isso que o nome da família é família do nitrogênio. Mas dentro dela tem o fósforo e outros elementos. Esse é o fósforo. Pela localização, a gente encontra o fósforo, que é o P. Tá bom? A letra F aparece uma coisa diferente aqui, mas não tem problema. O elemento F tá assim ali, ó. Ar 18 e depois 4s1. O que significa isso? Pessoal, não tem nada de mirabolante aqui. Significa que o elemento F tem uma distribuição eletrônica igual a do elemento argônio, que é um elemento que tem 18 elétrons. Então você já fez uma distribuição de 18 elétrons, só que terminou a distribuição, adicionou à distribuição o subnível 4s1. Então essa representação aqui significa que dentro desse colchete aqui tem a distribuição eletrônica do argônio, que tem 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Isso dá 18 elétrons. Só que esse elemento não é o argônio, então ele continua um pouquinho e termina em 4s1, tá bom? Você poderia ter escrito a distribuição eletrônica inteira ou indicar desse jeito. Aí quem já conhece o argônio sabe que a distribuição eletrônica dele vai até 18 elétrons e eu completei com mais um aqui. Mas o que importa é que a maior camada aqui é a 4. Mesmo que você fizer a distribuição eletrônica do argônio, não vai ter a camada 4 ou maior que a 4. Então ele nunca pode omitir quem é a maior camada ou quantos elétrons eu tenho nela, tá? Então a maior camada é a 4 e quantos elétrons tem nela? 1. Então a última camada, que é a 4, tem 1 elétron. Então onde que está na tabela periódica esse cara? Ele está no quarto período da tabela, porque a maior camada é a 4. Então ele tem 4 camadas, quarta linha da tabela. E em qual coluna ele está? Como a distribuição terminou em S, ele é um elemento representativo. Então é só olhar o número de elétrons na camada de valência para saber em qual coluna ele está. Não tem 1 elétron na camada de valência? Então esse cara está na coluna 1A, ou no primeiro grupo da família da tabela periódica. Então tá lá, quarto período, primeiro grupo, e qual é o nome do primeiro grupo? Metais alcalinos. Então coloca o nome aqui, metal alcalino, e aí cruza. Coluna 1A, quarta linha, que elemento que dá? Vocês vão encontrar o elemento de símbolo K. O K é o potássio. Então consultem a tabela periódica. O G, mesma coisa, vou fazer direto aqui. Ele deu a atribuição eletrônica do criptônio e continuou com mais uns subníveis que extrapolaram. Então ele ficou com preguiça de fazer a atribuição eletrônica inteira. Então ele falou que nesse elemento ele tem uma atribuição eletrônica inicialmente igual ao do criptônio e depois ele completa com esses 3 subníveis que ele colocou aqui, que é o 5s2, 4d10, 5p6. Então é a do criptônio, do KR, mais 5s2, 4d10
5p6. Beleza? Não importa a distribuição do criptônio, importa essa última aqui. O que esses subníveis aqui indicam para mim? Apareceu quinta camada, quarta e quinta camada. Então qual é a maior camada dele? É a quinta. Ele tem a quarta também, óbvio, mas a maior é a quinta. Então esse cara tem quantas camadas? 5. Então ele está em qual linha da tabela? Na quinta linha, quinto período. Então esse cara está no quinto período porque ele tem 5 camadas. E quantos elétrons tem na maior camada? Cuidado para contar apenas os elétrons da maior camada. A maior camada não é a quinta? Então eu vou olhar esse aqui e esse. Por que eu não vou olhar esse daqui? Porque esse daqui é a quarta camada. Então eu tenho que olhar na quinta. Quantos elétrons tem aqui? 2. E aqui? 6. Então quantos elétrons tem na maior camada que é a 5? 2 com 6 dá 8. Como esse cara tem 8 elétrons na última camada, ele está na coluna 8A, ou o grupo 18 da tabela. A coluna 8A, ou 18º grupo da tabela, tem um nome específico. É a coluna, ou a família dos gases nobres. Tá lá, então esse cara está no quinto período, porque tem 5 camadas. No grupo 18, ou 8A, porque a maior camada tem 8 elétrons. O nome da família 8A é gás nobre, e se eu cruzar o quinto período com a família 18, né, eu vou encontrar o elemento xenônio, Xe. Tá joia? Maravilha, pessoal. Agora vai mudar um pouquinho, porque a gente tem um elemento que não é representativo. Como que eu sei que não é representativo? A gente vai ver agora. Eu vou limpar o quadro aqui, e aí a gente discute por que eu sei que esse elemento não é representativo, tá bom? Ai, ai. Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar o elemento H. Como que eu sei que ele não é representativo? Bom, a distribuição eletrônica dele inicialmente começa igual ao do argônio, com 18 elétrons, só que aí continua, avança até o subnível 3d8. Como terminou em D, não é elemento representativo, não pertence às famílias A. Elemento representativo, a distribuição termina em S ou P. Aqui terminou em D. Então é um metal de transição externa. Se terminasse em F, era um metal de transição interna, que são aquelas duas famílias que não couberam lá na tabela, não encaixaram, a gente escreve fora. Mas eles estão ali todos internamente naquele mesmo espacinho. Então como terminou em D, é metal de transição externa. E como que funciona a regrinha para os metais de transição externa? Com relação ao período, linha, é igual aos outros. Então esse cara tem qual camada? Qual é a maior camada dele? É essa daqui, ó. Que aqui é 3, aqui é 4. Então a maior camada é a 4. O que isso significa? Que esse cara está no quarto período da tabela. Então o número de camadas, não importa o tipo de elemento, se é representativo ou de transição, ele sempre indica em qual linha da tabela o elemento está. Então esse cara está na quarta linha, o quarto período da tabela. Maravilha? Mas e a coluna? Bom, a coluna para descobrir a coluna não é a mesma regra lá dos elementos representativos. Para os representativos, a gente fazia o quê? Olhava quantos elétrons tinha na maior camada. Se tivesse 3 elétrons na maior camada, ele estava na coluna 3A. Mas aqui é diferente. Aqui a gente olha quantos elétrons tem no último subnível D. Quantos elétrons tem no último subnível D? Tem 8. Então ele está na 8ª família B. As famílias B são 10 no total. Então você vai pegar apenas as famílias B, esquece as famílias A. Olha só as 10 famílias B e conta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a 8ª. Quando você chegar na 8ª, aí você descobriu a coluna dele, porque ele termina em D8. Então, para os elementos de transição, o que vale para descobrir a coluna é o número de elétrons que tem no último subnível D. O número de elétrons do último subnível D indica qual família B ele se encontra. Ah, mas e grupo da tabela? Se ele está na família, na 8ª família B, ele está na coluna 18? Como que eu vou descobrir? Não, pensa, raciocina comigo. A tabela periódica não começa com família 1A e 2A? Sim, então já tem dois grupos, duas famílias. Depois vem as 10 famílias B. Então quer dizer que a primeira família B é a terceira coluna da tabela. A segunda família D é a quarta coluna da tabela. Então, é só descobrir qual família B ele está e somar com 2. Porque aí eu já estou contando as duas famílias A que começam a tabela. Então, a 8ª família B não é a 8ª coluna da tabela.
é a 10ª. Por que é a 10ª? Porque para a família B ele é a 8ª. Só que a gente tem que lembrar que tem duas famílias A antes. Então tem a 1A, a 2A. Aí vem mais 8 famílias B. Aí a 8ª família B já vai ser, no total, a 10ª família da tabela periódica. Tudo bem? Por isso que aqui está a localização dele, ó. Vamos colocar aqui. Então ele está no 4º período, no 10º grupo da tabela, que coincide com a 8ª família B. E o elemento é o níquel. É só cruzar lá que vocês encontram o níquel. Não tem nome as famílias B, tá? Aqui, pessoal, o I. Vou fazer direto aqui. Eu percebo pela distribuição eletrônica que ele é um elemento representativo. Por quê? Porque termina em P. Se terminar em S, em P, ele é um elemento de família A, não é B. Aí é só olhar qual é a maior camada. A maior camada é a 6ª, então ele está no 6º período, ele tem 6 camadas. E quantos elétrons tem nela? Olha, a 6ª camada aparece aqui, 6s2, e aqui, 6p2. Então ela aparece aqui, dá uma pausa e volta. Por isso que eu tenho que olhar a distribuição inteira, senão às vezes eu esqueço de contar algum subnível dela. Então ela aparece 2 vezes. 2 elétrons no subnível S, 2 elétrons no subnível P, dá um total de 4 elétrons. Então esse cara está no 6º período, na 14ª coluna da tabela, que é a coluna 4A. O nome é família do carbono e o elemento é o chumbo. Então, quando eu olho no 6º período, coluna 4A, eu encontro o Pb, o chumbo. E o último? O último ele tirou aqui a coluna do nome. Por quê? Porque, de novo, termina em D. Quando termina em D, a gente sabe que é elemento de transição. Nem nome tem a coluna, tudo bem? Como que eu sei em qual período ele está? É só olhar a maior camada. Na distribuição eletrônica aqui, ó, tem 6s2, 4f14 e 5d2. A maior camada é a 6. Ele vai estar no 6º período da tabela. E como que eu faço para saber a coluna? Como é um elemento que termina em D, é transição. Então eu não olho quantos elétrons tem na maior camada. Eu olho quantos elétrons tem no último subnível D. E o último subnível D tem 2 elétrons. Significa que esse cara está na 2ª família B. Então tem a coluna 1A, 2A. Depois tem a primeira B, a segunda B. Ele está na 2ª B. Mas para chegar nela eu passei quantas colunas? 4. 1A, 2A, primeira B, segunda B. Então ele está no 4º grupo da tabela, que é a 2ª família B, e está no 6º período, porque ele tem 6 camadas. Tudo bem? Aí a gente completa. Se eu cruzar, eu vou achar um elemento de símbolo HF. O nome desse elemento é hafnio, tá bom? Na tabela periódica suas aí tem tudo isso. Maravilha, pessoal. Agora a gente aproveita para responder as questões sobre essa tabela. Então a gente gastou um tempão para completar essa tabela, mas agora fica fácil para responder as questões. Olha como que é simples. Quais são elementos representativos? Vou voltar aqui na tabela. Representativos são aqueles que terminam em P ou S, a distribuição eletrônica. Então o A é, o B é, o C, o D, o E, o F, o G. O H não, o H termina em D, então ele é de transição. O I termina em P, então é, e o J não. Então, com exceção do H e do J, todos os outros são representativos, porque termina a distribuição em S ou em P. Então vamos responder lá, ó. O A, B, C, D, E, só tirei o H e o J, tá? Portanto, quais são de transição? Os que terminam em D, o H e o J. Tudo bem? Letra B. Letra C. Quais são gasosos à temperatura ambiente? De todos esses elementos que eu conheço, quais são gasosos? Ou a gente volta lá e aí tem que ter um pouco de conhecimento, tá, pessoal? Por exemplo, o cloro, ele é gasoso. Nas condições do ambiente. O oxigênio também, né? O gás oxigênio. O cálcio não, carbono não, fósforo não, potássio não. O xenônio porque ele é um gás nobre. O níquel não, o chumbo não e o hafnio não. Então eu tenho esses elementos aqui gasosos, ó. Já coloquei direto. O A e o B, mas aí, ó, faltou o xenônio aqui, tá? O xenônio também, então depois eu coloco aí na resposta. O xenônio também é gasoso porque ele inclusive está na coluna dos gases nobres. Então é o cloro, o oxigênio e o xenônio, tá bom? Depois eu completo e corrijo isso daí. Quais podem ser considerados bons condutores de corrente elétrica? Os metais. Para conduzir bem corrente elétrica são os metais. Como que eu sei que são metais? Por exemplo, se estiver na coluna 1A, qual é o nome da coluna 1A? Metais alcalinos, então todo mundo ali é metal. Se estiver na coluna 2A, metais alcalinos terrosos, então todo mundo ali é metal. E os outros metais da tabela?
todos os elementos das famílias B são metais. Então, todo elemento de transição é metal. Inclusive, tem gente que nem chama de elemento de transição, chama de metais de transição, tá bom? Por isso que os metais aí são os elementos C, F, H e J. Sejam eles elementos de transição ou metais alcalinos ou alcalinos terrosos, tá bom? São elementos metálicos. Maravilha. Beleza, gente, vamos fazer o exercício 3 aqui, tá? O exercício 3, ele dá uma tabela aqui incompleta, mas é mais do que suficiente para a gente responder as questões. Ele colocou só a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha e distribuiu algumas letras aí, tá? Essas letras não são símbolos exatamente dos elementos, são letras que ele decidiu colocar ali. E aí ele vai fazer algumas perguntas aí pra gente, tá? Bom, vamos lá, letra A. Identifique o calcogênio de maior número atômico e o metal alcalino de menor número atômico. Primeiro, o que é calcogênio? É um elemento da coluna 6A. E o que é número atômico? É o número de prótons. E o que o número atômico tem a ver com a tabela periódica? Bom, os elementos estão distribuídos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então eu coloco o número atômico 1, número atômico 2, 3, 4. Então eu vou andando nas linhas e colocando os elementos em ordem crescente de número atômico. Quando eu terminei uma linha, aí eu vou para a próxima. E aí até completar a tabela periódica toda. Então, os elementos mais em cima têm números atômicos menores. Os elementos mais embaixo têm números atômicos maiores. Porque até eu completar toda a tabela e chegar nas linhas lá de baixo, eu tive que andar bastante. Então são os elementos de maior número atômico. Então, calcogênio, coluna 6A. De maior número atômico, então é o que está mais para baixo. É o P. E metal alcalino, coluna 1A. De menor número atômico, então é o que está mais para cima. É o A. Não. Mas por que, professor? Nesse caso vai ser o B, pessoal. Por que vai ser o B? Porque o A não é metal alcalino. O A é o hidrogênio. O primeiro elemento da tabela periódica, pode olhar nas suas aí, é o H. Tem gente que não coloca ele ali, tem gente que coloca ele fora da tabela, flutuando, sozinho. A maioria das pessoas só colocam ele aqui porque ele tem um elétron na última camada. Mas ele não pode ser considerado um metal alcalino porque ele não é um metal. Ele não conduz eletricidade, ele não é sólido, ele não é dúctil, ele não é maleável. Ele não tem característica nenhuma de metal. Ele só está ali por conveniência, só para ele não ficar sozinho, sem família. Mas ele não é um metal alcalino. Então aqui é uma pegadinha. O metal alcalino de menor número atômico é o B. O A tem menor número atômico? Tem. Porque ele está mais em cima. Mas ele não é metal alcalino. Ele só está ali porque colocaram ele ali, tá? Mas é o B, o menor metal alcalino, de menor número atômico, é o B. Então, letra A, a resposta P e B. Beleza. Qual a configuração eletrônica da camada de valência do D, do M e do P? A gente fez isso no exercício 1. Vamos olhar, ó, o D está aqui. Ele não está na coluna 2A, então a camada de valência dele tem que ter quantos elétrons na última camada? 2. Então a configuração eletrônica dele é NS2. É o nível que ele se encontra S2. Como o D está no primeira, segunda, terceira linha, então ele tem 3 camadas. Então a maior camada, que é a terceira, tem que ter 2 elétrons. Então 3S2. O M, olha o M aqui, ó, ele está na coluna 5A. Então ele tem que ter 5 elétrons na última camada. Mas qual é a última camada dele? Ele está na primeira, na segunda linha. Então, a segunda camada tem que ter 5 elétrons. Por isso que vai ficar 2S2, 2P3. Tá bom? A gente viu isso no exercício 1. E o P? O P a gente já tinha até trabalhado com ele. Ó. Ele está na primeira, segunda, terceira, quarta linha da tabela. E ele está na coluna 6A. Então, a maior camada dele é a quarta e tem que ter 6 elétrons. Quarta camada, com 6 elétrons, ficaria 4S2, 4P4. Que aí 2 do S, 4 do P, dá os 6 elétrons, tá bom? Por isso que a resposta é a letra B, aqui, ó. 3S2 para o D, 2S2, 2P3 para o M, 4S2, 4P4 para o P. Então esse é bem parecido com o exercício 1, tá? Letra C. Qual elemento possui propriedades químicas semelhantes ao elemento representado por Q? Como que eu vou saber quem tem propriedades semelhantes? Tem propriedade semelhante a um elemento quem pertence à mesma família que ele. Então, possuem propriedades semelhantes os metais alcalinos, possuem propriedades semelhantes entre si os metais alcalinos terrosos. Então, dentro da mesma família, os elementos têm propriedades semelhantes.
O elemento Q está em qual família? Na 17, na 7A. Então, qual é o elemento que tem propriedade semelhante a ele? O que também está nessa mesma coluna, o R. Então, aqui é o elemento R. É aquele que está na mesma família do elemento Q. Então, eles possuem propriedades semelhantes. Letra D. Indique o número atômico de J e do E. Então, a gente tem que ir contando, pessoal, até chegar neles, porque os elementos são distribuídos através do número atômico. Então, ó, vamos chegar no J e no E. O J está aqui e o E está aqui. Então, vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, então o J é o 13. Guarda aí. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O E é o elemento 20, ou o 20º elemento, ou o elemento de número atômico 20. Então tá aí, pessoal. O J é 13 e o E é o 20. Tudo bem? Tranquilo, hein? E letra E. Associe os diagramas 1 e 2 a seguir com os elementos E e R. Olha só, o que tem de diferente nesses diagramas aqui? Esse diagrama aqui tem temperatura de fusão e de ebulição muito baixa. É menos 101 e menos 34. Então é um elemento que vaporiza muito fácil. Nas condições ambiente, 25 graus Celsius, ele é um gás. Porque 25 graus Celsius é maior que o ponto de ebulição dele, então ele já sofreu ebulição faz tempo. Já o gráfico 2 é de um elemento que tem ponto de fusão e ebulição muito alto. Olha aqui o ponto de fusão desse cara, 850. Quer dizer que para sair do sólido e ir para o líquido, ele tem que estar a 850 graus Celsius. Para evaporar, piorou, 1240 graus Celsius. Isso é típico de um metal. Um metal tem pontos de fusão e ebulição muito altos. E um não metal tem pontos de fusão e ebulição muito baixos, geralmente no estado gasoso. Ele quer que eu relacione com o E e o R. Vamos voltar aqui na tabela. O E está aqui, está na coluna 2, que é os metais alcalinos terrosos. Então o E é um metal. Então ele tem que ter pontos de fusão e ebulição elevados. E o R? O R está lá na frente. Lá na frente são os halogênios, que não são metais. Os metais estão mais para cá na minha tabela periódica, tá? Então, mais para lá, que está o R, não é metal mais. Geralmente, quando está mais para o final da tabela, tem a tendência de ser gás, é gasoso. Por isso que o 1 relaciona-se com o R, porque não é um metal, e o 2 relaciona-se com o E, porque ele é um metal. Olha lá. O E é o diagrama 2 e o R é o diagrama 1. Então, pelas características dos elementos, eu concluo isso daí. Maravilha? Beleza, gente. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula. Encerramos, portanto, essa parte de tabela periódica de distribuição eletrônica. E eu gostaria que vocês já fizessem a tarefa, tá joia? Não deixem de fazer a tarefa, porque na próxima aula a gente já vai complementar o assunto, terminar a apostila com as propriedades periódicas, as propriedades da tabela periódica. Tá joia? A gente vai continuar usando a tabela, a distribuição eletrônica, a localização dos elementos, só que vamos adicionar mais um item. Tá joia? Beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigadão.